de adicionar a ultrassonografia point of care como quinto pilar do exame físico. E, ao fazê-lo, né, nessa noite tão especial, ninguém melhor que o professor Renato Tambelli, né, um grande divulgador, disseminador e entusiasta da ultrassonografia point of care, já está aqui conosco hoje. O professor Renato é médico emergencista, é coordenador da unidade de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília. E, professor Renato, é um prazer enorme estar aqui com o senhor e que a força esteja com você. Dá uma palavra para mim. Passar um minuto para a doutora Ana Ellen, presidente do conselho, e a gente começa a nossa atividade. Eu primeiro quero parabenizar o professor Renato, né, por ter aceito, agradecer por ter aceito o convite do doutor Vinícius, e quero agradecer também o doutor Vinícius por ter aceito esse desafio, que é coordenar a Câmara Técnica de Emergência. E quero um minutinho, né, eu vou pedir depois, inclusive, para que ele apresente os membros como coordenador. Os membros da Câmara Técnica de Urgência e Emergência são todos médicos aqui de Rondônia. Ele e o Gasparello foram meus alunos, né, na Universidade Federal de Rondônia, mas tenho que uma maestria aqui na composição da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, só gente de alto valor acadêmico, com certeza, tá? Eu estou vendo que tem vários alunos aí participando, prestem bastante atenção, e vou reiterar a fala do professor Vinícius, de que o ultrassom ele veio para ficar, né? Ele é realmente, eu costumo dizer, isso é uma fala minha, que o ultrassom é o terceiro olho, né? A gente precisa dele na nossa prática diária. Acho que assim, no consultório, desde o consultório clínico até a beira do leito na UTI, na sala de emergência, né, para avaliar um trauma. Então a gente precisa, o ultrassom, ele veio para ficar, né? Não só diagnóstico, mas como apoio para procedimentos. Ele é fantástico, a gente não pode abrir mão disso. Vinícius, apresenta rapidinho a composição da Câmara Técnica. Apresentar inicialmente o professor Tiago, médico emergencista, Dr. Marcos Guedes, médico cirurgião geral, Dr. Gabriel Scarpa, médico cirurgião geral com habilitação em cirurgia de trauma, e Dr. Luiz Gasparello, médico cardiologista hemodinamicista. Perfeito. Agora sim, fala. Renato, a palavra está com você. Muito obrigado novamente pela disponibilidade de estar essa noite aqui conosco. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão ouvindo bem aí? Todo mundo ouvindo, né? Ok, primeiramente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite feito pela Câmara Técnica de Medicina de Emergência. Eu também atuo aqui em São Paulo, na nossa Câmara Técnica de Medicina de Emergência, e eu sei dos desafios imensos que vocês encaram todos os dias aí, nessa função tão complicada, que é fazer a avaliação dos prontuários e tudo que a gente faz nas comissões, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto, todo mundo está vendo aí? Só alguém dá um sim para mim para eu poder seguir aqui. Sim, doutor. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou médico emergencista, atuo numa unidade de emergência de alta complexidade, que é referência para 64 municípios na nossa regional, mais ou menos, aí dá um total de 2,5 milhões de pessoas assistidas, né? E, assim, eu vou trazer essa conversa sobre a ultrassonografia point of care, porque eu não tenho dúvida que esta é a ferramenta que mais modificou a minha prática como profissional diante do paciente crítico nesses últimos 13 anos, que é o tempo que eu atuo diante de pacientes críticos dentro da sala vermelha, tá? E como uma aula inaugural, como eu conversei com o Vinícius, né, eu vou chamar essa aula em homenagem, obviamente, a Star Wars, né?
A gente é lá do Poucos Jedi, depois segue lá no Instagram, você vai entender. A gente costuma divulgar muito conteúdo sobre ultrassonografia Point of Care associado com Star Wars, tá? Então, eu vou chamar essa aula de o despertar da força, né? Só para lembrar que realmente essa é uma força que precisa ser despertada em cada um de vocês, e eu tenho certeza que se você é aluno de medicina e está aí, independente da especialidade que você escolher, você vai, em algum momento, se defrontar com situações no qual o ultrassom vai ser o seu melhor amigo. Pode ter certeza disso, tá bom? Iniciando aqui, então. A gente sabe que a representação do profissional médico, a ferramenta que mais representa o profissional médico é esta, né? É o estetoscópio. E essa é uma ferramenta que, historicamente, já tem mais de 200 anos, né? Laennec, lá no século XVIII, né, no século XIX, que acabou fazendo a invenção desse equipamento, e desde então, esse passou a ser o nosso grande amigo. Não está compartilhando, estava cheia. Professor, a tela não está cheia ainda. Não? Não. O que eu vou ver se eu... Compartilhar no modo de apresentação já. Não está passando? Não, tira de compartilhamento e compartilha novamente no modo de apresentação já. Tá, peraí, vou tirar então. A gente está vendo aqui ponto real. Stop share. Faz de novo? Oi? Não apareceu ainda, professor. E agora? Agora tá, mas ainda não está. Tem que apresentar. Isso, lá isso. tem apresentação. Apresentação, pronto. Não foi, né? Agora sim. Perfeito. Agora... Ok? Ok. Podemos seguir? Então, ok, vamos lá. Como eu falei, a gente vai chamar essa aula de despertar da força, tá? E a gente sabe que o estetoscópio é a ferramenta que representa o profissional médico diante da sua ação ali no atendimento a seus pacientes. Historicamente, isso aconteceu desde a invenção lá com o Laennec, né? Essa ferramenta nos ajuda muito a beira-leito para tomar a decisão do que você vai administrar para o seu medicamento, qual é o caminho de raciocínio diagnóstico que você vai seguir diante do seu doente crítico, né? E a gente sabe que essa é uma ferramenta que, eu adoro essa imagem, né? É uma ferramenta que, durante muitos anos, ela foi aperfeiçoada e é super complicado você aprender a auscultar. Acho que todos vocês aqui podem dizer que não é simples aprender a técnica da ausculta, né? Denota muito tempo e denota muita habilidade também, né? A gente sabe que existem mestres do passado que tinham uma capacidade de ausculta simplesmente fantástica, né? E a gente ali na beira-leito, diante do doente crítico, né? Essa é uma imagem que eu também gosto muito, inclusive ela está lá na porta da nossa sala de emergência, tá? A gente está ali diante do doente crítico, a gente quer oferecer para esse doente tudo que eu tenho de melhor para que ele possa ter uma recuperação adequada. E a gente sabe que a tecnologia avança, né? E que com a modernidade as coisas têm ficado muito mais práticas, mais simples. A um toque de um celular você consegue ter acesso a informações, né? Os monitores hoje conseguem fazer medidas muito mais precisas do estado clínico desse paciente, mas a nossa ferramenta é a mesma, lá de 200 anos atrás, né? O estetoscópio em si. E o homem, nas outras profissões que tem, também evoluiu as suas ferramentas, né? Durante a evolução da sociedade, as ferramentas do homem foram crescendo, né? E a gente acredita com certeza que o estetoscópio é, sem dúvida, a evolução do nosso... Aliás, o ultrassom é a evolução do estetoscópio, tá? Como o professor Vinícius já comentou aí, esse é o artigo publicado no JAMA, né? O artigo que realmente embasa a insonação, ou seja, a ultrassonografia, como quinto pilar do exame físico do paciente à beira-leito, tá? E esse artigo, nada mais, nada menos, foi exatamente publicado por Brown, né? Brown, aí, o grande mestre, sem dúvida nenhuma, o grande nome da cardiologia, ele mesmo admitiu que somente o exame físico não era mais suficiente para poder responder as perguntas clínicas que você tinha diante do paciente grave. Então, mais do que nunca, o ultrassom passa a ser esse novo estetoscópio.
E aqui eu deixo uma pergunta: você consegue, por acaso, auscultar a veia cava inferior, né? É uma pergunta que a gente costuma fazer brincando, né? A veia cava a gente utiliza para, principalmente, para avaliar status volêmico de paciente à beira-leito, né? Tá? Então, assim, o ultrassom tem essa possibilidade, tá? O ultrassom surge lá no século XVIII, né? Nos experimentos de um biólogo, né? O professor Spallanzani, né, que através do estudo do comportamento desses animais, do morcego, né, ele começou a perceber que esses animais emitiam um som, né, um ultrassom, ou seja, ecolocalização. Isso fazia desses animais exímios caçadores, mesmo em condições de luz inadequada, né, ou seja, o morcego ele caça através da ecolocalização, né. Então, a partir daí se entendeu que poderia existir um ultrassom, ou seja, um som que tem uma intensidade muito além do que o ouvido humano é capaz de entender, certo? Com o passar do tempo, no século seguinte, a gente tem também a descoberta da piezoeletricidade, né? O que seria isso, na verdade? O efeito piezoelétrico, tá? Então, alguns cristais de quartzo, eles têm a propriedade que, quando eles são atravessados por energia elétrica, eles se deformam e emitem sons também com altíssimas frequências, né? Então, a partir desses dois achados, passa a ser possível utilizar o ultrassom para algumas coisas, né? E a primeira coisa que se utiliza o ultrassom é na caça, né? Então, assim, os navios utilizavam isso para detectar icebergs, né? E para detectar baleias também, na caça das baleias. Então, a primeira utilidade que teve a ultrassonografia, tá? Nos sonares em si, né? A gente tem aqui uma representação de um sonar. Não demorou muito para o homem utilizar isso para fins militares, né? Então, para detectar submarinos, detectar mísseis, e o ultrassom acabou sendo uma ferramenta fundamental na evolução da história da humanidade. E muitas coisas que nós usamos na medicina vêm de conhecimentos militares, né? Então, o nosso probe do ultrassom nada mais é do que uma estrutura onde você tem elementos piezoelétricos, ou seja, pequenos cristais que estão todos alinhados ali no footprint do seu aparelho de ultrassom, e quando eles são estimulados pela energia elétrica, eles se deformam e, consequentemente, emitem sons nas mais diversas frequências, né? Vai depender muito do tipo de probe que você está utilizando. É muito importante lembrar também que esses impulsos elétricos que produzem as ondas sonoras, eles têm que ir até a estrutura que eu quero visualizar e eles precisam voltar para esse elemento piezoelétrico para serem transformados na imagem que você vai visualizar no display do seu equipamento de ultrassom. Obviamente que os primeiros equipamentos de ultrassom eram verdadeiros trambolhos, né? Olha isso, né? Então, assim, vindo daquela ideia que o ultrassom ele era muito bem captado dentro da água, né? Era utilizado nos sonares. Os primeiros aparelhos de ultrassom eram de banheiras, né? Ou seja, eram equipamentos onde você tinha que emergir o doente dentro de uma banheira para daí sim conseguir obter algumas imagens em si. Graças a Deus que as banheiras foram substituídas pelo gel do ultrassom. Hoje a gente utiliza o gel no lugar do que a água na banheira faz com a condução das ondas sonoras, tá? Mas ainda assim os equipamentos de ultrassom eram muito grandes, né? E muito aqui eu estou mostrando para vocês alguns equipamentos bem antigos, né? Inclusive aqui tem até uma entrada para CD, né? É super antigo isso. E eles ficavam, por ser grandes e tudo mais, eles eram restritos à radiologia. E a ultrassonografia é, na verdade, um elemento diagnóstico da radiologia, né? É um exame complementar. Todo mundo utiliza isso na prática, tá? E durante muitos anos a ultrassom ficou muito bem trancafiado lá dentro do setor de radiologia. E era recurso que o radiologista só pilotava, né? Mas foi preciso uma força-tarefa para arrombar essas portas e retirar esse equipamento de lá e tirar esse uso exclusivo desse equipamento da radiologia em si. Então, lá na década de 60, você já começa a fazer uso do ultrassom fora da radiologia. E quem faz isso primeiro é a cardiologia, né? A cardiologia fala, peraí, a avaliação do coração vai pertencer a uma especialidade específica dentro da cardiologia, que é a ecocardiografia, né? Na sequência, os obstetras também veem muito benefício em poder visualizar
o feto, né, e o crescimento desse feto durante todos os períodos gestacionais e acabam também utilizando a ultrassonografia. Muitos deles fazem ultrassom em seus pacientes até no ambiente de consultório, tá? E lá na década de 80 começa a nossa história, né? A medicina de emergência, juntamente com a cirurgia, diante do paciente politraumatizado, utiliza pela primeira vez o equipamento de ultrassom para avaliação de um doente politraumatizado, né? Para avaliação de choque hemorrágico, né? De pacientes que chegam com trauma abdominal fechado, trauma de tórax contuso. E daí para diante, muitas outras especialidades começam também a entrar nessa vibe da ultrassonografia e começam a trazer os equipamentos para os seus setores. Na década de 90, através do trabalho do professor Lichtenstein, que eu vou mostrar depois para vocês, começa a se utilizar a ultrassonografia pulmonar. E por isso que a gente gosta tanto do ultrassom pulmonar. O ultrassom pulmonar nasceu na beira-leito, dentro do paciente, dentro do UTI, ao lado do paciente crítico, tá? Na sequência, a anestesia também percebe que esse equipamento pode trazer muitos avanços ali no peri-cirurgia, no período peri-indução, né? Tanto para fazer acesso vascular, quanto para fazer bloqueios também, tá? E, na sequência, as outras especialidades também, medicina interna e subespecialidades da clínica e da cirúrgica, começam a passar a adotar a ultrassonografia, pediatria, né? E, a partir lá de 2010, estudantes de medicina começam também a ter uma nova matéria dentro do seu currículo, que é a ultrassonografia point of care. Isso tem acontecido nas escolas americanas e tem começado a acontecer em alguns lugares já aqui no Brasil, tá? Outras profissões também da área da saúde também têm usado o ultrassom, como, por exemplo, a enfermagem, né, que pode utilizar o equipamento para fazer a avaliação de acessos venosos periféricos e também a avaliação vesical, na passagem de sonda vesical e sonda nasogástrica também. A gente tem a fisioterapia utilizando muito ultrassom pulmonar para fazer desmame de paciente de suporte ventilatório invasivo, tá? E outras áreas também, com certeza, ao longo do tempo, vão utilizar cada vez mais a ultrassonografia. E hoje a gente vê o ultrassom um equipamento super portátil, né? Esse aqui foi o primeiro equipamento que a gente teve lá no nosso serviço, né? É um equipamento que parece um notebook, totalmente portátil, né? Você liga e desliga rapidamente, tem uma bateria, né? Este aqui do lado foi o primeiro equipamento que eu tive, né? O prazer de utilizá-lo, né? Olha o tamanho dele, super portátil, equipamento wireless, né? Esse aqui é um equipamento chinês. E hoje em dia a gente tem equipamentos como esse que eu estou mostrando aqui no centro da tela, simplesmente fantástico, que você pode acoplar no seu smartphone e conseguir imagens perfeitas e compartilhá-las em tempo real com quem você quiser, né? Então, assim, a evolução e esses equipamentos se tornando cada vez menores e mais fáceis, acessíveis, né, em relação a preço e tudo mais, vão fazendo essa revolução cada vez mais ganhar o espaço dentro das áreas da medicina, tá? E a gente acredita realmente que esse é um mercado que não tem volta, né? Se a gente estimar o gasto com equipamentos de ultrassom no mercado mundial, né, a gente vê isso crescendo de forma exponencial, né? E as empresas perceberam isso e cada vez mais estão fazendo equipamentos mais portáteis, menores e cada vez com custo menor para ser mais adequado ao bolso de todo mundo, tá? Então, esse é o conceito de point of care, né? Point of care é estar na beira-leito, tá? Então, é isso que a gente quer, né? Não mais a gente vai pegar o doente lá que está grave dentro de uma sala de emergência e transportá-lo até o setor de radiologia para que lá ele faça um exame completo e eu receba depois o laudo desse exame. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma ferramenta que vai fazer meu exame físico ficar mais específico e vai me ajudar a reduzir o leque de diagnósticos diferenciais que esse paciente grave tem ali na sua frente, na sala de emergência ou dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá? Também tem crescido muito o uso da ultrassonografia no atendimento pré-hospitalar, e isso é outro divisor de águas, porque você consegue otimizar melhor para onde você vai mandar esses pacientes em si através de uma avaliação prévia, né? A gente tem experiência aqui em Marília de alguns colegas que têm usado a ultrassonografia no pré-hospitalar e muitas vezes eles conseguem fazer ultrassom na casa do paciente e definir, não,
este caso é um caso cardiológico, ele vai para o hospital referência para cardiologia. Não, esse trauma é um trauma leve, FAST negativo, está estável clinicamente, ele pode ser atendido numa UPA, né? Não, este paciente já tem um FAST positivo, vai ter que ir para o centro de trauma, né? Então, essa tomada de decisões fica muito mais precisa quando você tem uma ferramenta dessa à sua disposição, tá? Também aqui eu lembro do cenário de múltiplas vítimas, né? Você utilizar o ultrassom como uma ferramenta de triagem é simplesmente fantástica para otimizar recursos de saúde em situações críticas, como, por exemplo, aqui eu estou mostrando a situação da Boate Kiss, mas a gente tem situações das enchentes que têm acontecido, mesmo de guerras e tudo mais, né? Tem um equipamento de ultrassom, inclusive, que foi desenvolvido para fins militares, ou seja, para ser utilizado e ser muito forte para resistir a situações de guerra, tá? Imagina você com um equipamento de ultrassom num vilarejo na África, né? Imagina a diferença que você pode fazer num lugar onde não existe nenhum tipo de recurso diagnóstico, né? Você não tem acesso a uma radiografia, você não tem acesso a exames laboratoriais. Imagine o que é para este médico estar com esse equipamento fazendo o diagnóstico de um derrame pleural num menino aí que estava já com dispneia há pelo menos 15 dias, provavelmente aí com uma causa associada a esse derrame pleural, tá? E se a gente for um pouquinho mais longe, a gente pode ir até para fora do planeta, certo? E eu apresento para vocês o ADUM, né? Ou seja, o programa de ultrassonografia da NASA, ou seja, os astronautas, eles foram treinados em ultrassonografia para fazer um controle de algumas coisas, alguns achados durante a estadia deles lá na estação espacial. Isso é simplesmente fantástico, né? Você consegue, por exemplo, aqui fazendo um ultrassom ocular, avaliando a pressão intracraniana, ou seja, pela avaliação do diâmetro da bainha do nervo óptico, né? Aqui uma outra avaliação, fazendo uma avaliação de tireoide, né? Essas imagens podem ser compartilhadas em tempo real com especialistas na Terra e pode você muitas vezes tomar conduta de trazer de volta um astronauta desse em uma condição que você tem uma ideia do que está acontecendo de diagnóstico com ele, tá? Então, por que a gente vai usar o POCUS no cenário do doente grave? Eu diria que ele é realmente o seu as de copas, né? Ou seja, ele é o seu coringa do baralho, tá? Primeiro porque ele é point of care, ou seja, ele está lá disponível na beira-leito. A minha pergunta, na verdade, é por que não usar se ele está lá disponível à beira-leito? Segundo que ele te permite, se não fazer o diagnóstico, ele permite reduzir as hipóteses diagnósticas. Isso vai fazer com que você tome condutas muito mais acuradas, né? Eu te dou um exemplo, por exemplo, do paciente que chega com uma dor torácica intensa na emergência, na minha cabeça já passa pelo menos 5, 6 diagnósticos diferenciais para essa dor torácica, né? E se eu não tiver ultrassom, eu vou tratar meio no escuro, né? Mas se eu tiver ultrassom, eu consigo provavelmente reduzir isso para 1 ou 2 diagnósticos diferenciais, e isso vai fazer com que a minha terapia seja muito mais ajustada para esse paciente, tá? O ultrassom me permite ressuscitação, e quando eu estou falando ressuscitação, não estou falando somente da ressuscitação cardiopulmonar, que a gente já sabe que lá no ACLS já está colocado que a ultrassonografia tem um papel muito importante, desde que não atrapalhe as compressões torácicas, obviamente, né, mas que seja usado por alguém que tem uma experiência grande para fazer janelas rápidas, né? Mas não só para isso, mas também para fazer ressuscitação volêmica de pacientes, né? A gente sabe que em emergência UTI, muitas vezes a gente pergunta, e agora? Do volume ou do volume? Do volume ou do furosemida? Essa é uma pergunta super difícil de ser respondida somente com parâmetros clínicos, ainda mais se o paciente tiver múltiplas comorbidades, como, por exemplo, hipertensão pulmonar, cirrose, e está muitas vezes em situação de choque séptico, tem insuficiência cardíaca, né? Então, a ferramenta ultrassom pode te ajudar a guiar a ressuscitação volêmica nesses pacientes, decidir por aumentar a vasopressora, ou muitas vezes entrar com uma dobutamina, sem dúvida nenhuma, essa ferramenta é fundamental. Como o professor Vinícius comentou lá no começo, né? A ferramenta ultrassom é fundamental para procedimentos, reduzindo o risco de iatrogenia, tá? E a gente sabe que a iatrogenia acontece muito, tá? Eu vou mostrar para vocês isso na nossa discussão adiante, tá? E procedimentos, eu estou falando desde os mais simples, como uma punção de um acesso periférico e confirmação do balonete da sonda vesical de demora, que esse é um problema muito sério, né? Muitas vezes, várias vezes acontece de eu ver passar em sondas e muitas vezes insuflar o balonete sem confirmar exatamente que ele está dentro da bexiga, isso causa um trauma de uretra, é um problema muito complicado e a gente consegue minimizar isso utilizando ultrassom, tá?
E até procedimentos muito mais complexos, como, por exemplo, uma pericardicentese, né? Fazer uma pericardicentese sem ter ultrassom, hoje em dia, diria que é uma coisa extremamente heróica, porque é um procedimento às cegas complexo e que muitas vezes você não tem ideia de onde está o maior bolsão de líquido para fazer essa função de forma adequada, tá? Outra coisa, motivo pelo qual você deve usar ultrassom no cenário do paciente grave. Nesse paciente grave, a curva de aprendizado para os principais protocolos que a gente usa, que é, por exemplo, o protocolo do trauma, o IFEST, a gente usa o protocolo RUSH, que é o protocolo do choque, a gente usa o BLUE, que é o protocolo de insuficiência respiratória, e alguns outros a mais, né? A curva de aprendizado para isso não é uma curva de aprendizado que exige muito tempo, né? Você aprende rápido, tá? Em alguns, por exemplo, como ultrassom pulmonar, se você fizer 2, 3 vezes, eu garanto que você já está conseguindo evoluir e vendo imagens melhores, tá? E é uma ferramenta custo-efetiva, eu vou mostrar isso para vocês em dados, né? Então, se você hoje é gestor e você investe no equipamento de ultrassom na sua emergência e na sua UTI, com certeza você vai, e no seu centro cirúrgico também, você vai reduzir custos e vai otimizar o tratamento dos seus pacientes, com certeza. É uma ferramenta que te dá uma baita satisfação, porque você vê os resultados, você colhe os frutos, né, de adotar. Tem coisa melhor para o médico que você fazer uma conduta e o paciente melhorar? Acho que não tem coisa melhor para a gente, né? Administrar o medicamento e ver a melhora, tomar uma decisão e a decisão culminar numa melhora clínica. Então, dá muita satisfação e salva vidas, sem dúvida nenhuma. Me recordo de ontem, onde nós atendemos um paciente que foi vítima de um acidente de motocicleta 15 dias atrás, estava com gesso, veio com uma dispneia. A gente colocou o transdutor rapidamente no tórax e viu sinais de cor pulmonar agudo. Rapidamente a gente decidiu pela terapia trombolítica, né? Então faz muita diferença e salva muita vida, tá? Eu me atrevo a dizer para vocês, o professor Vinícius disse que eu sou entusiasta do ultrassom, eu me atrevo a dizer para vocês que eu, sem ultrassom, eu era um míope, com muito grau de miopia, entendeu? E o ultrassom veio para mim na emergência como se eu tivesse colocado um óculos, e que agora eu consigo enxergar as coisas com muito mais clareza, né? Como nessa imagem, né? Mas claro que a gente não enxerga colorido, a gente enxerga aí mais de 256 tons de cinza, né? Nada de colorido, tá? Muito bem, mas para a gente ser um pouquinho mais prático nessa dinâmica, trouxe alguns casos clínicos para pontuar para vocês o tanto que o ultrassom faz diferença, tá? Então, o primeiro caso é um homem de 23 anos, tá? Vítima de queda de moto, tá? Chegou na emergência com um quadro de dor abdominal, palidez cutânea, não tinha história de trauma crânioencefálico, tá? Seus sinais vitais iniciais eram uma PA de 80/60, uma frequência cardíaca de 130, saturando 92%, com uma frequência respiratória de 25, um tempo de enchimento capilar lentificado, tá? E aí, na hora, a gente lembra do protocolo FAST, né? E se eu estou falando de FAST, estou falando de rápido, eu me lembro da Millennium Falcon, né? E aí eu tenho que lembrar aqui dessa dupla, né? Então, FAST, Focused Assessment Sonography in Trauma, tá? Ou seja, exame focado, né? Exame ultrassonográfico focado no trauma em si, para a gente procurar a causa de choque em si. E aqui eu estou mostrando as janelas do FAST, né? Então, a gente inicia a fazer o FAST abdominal pelas janelas hepato-renal, espleno-renal, retrovesical, e depois a gente completa com o saco pericárdico, né? E mais recentemente a gente usa também o ultrassom pulmonar para fazer avaliações de ultrassom pulmonar para descartar muitas vezes pneumotórax e hemotórax, são duas condições bastante prevalentes nas situações de pacientes politraumatizados, tá? Aqui eu mostro para vocês exemplos de imagens nossas lá da emergência, né? Nessa primeira imagem à sua esquerda, eu mostro o espaço de Morrison, né? O espaço hepatorrenal, e vocês podem perceber a presença de líquido, ou seja, um material anecóico, né? Mostrando aqui, diante de uma situação de trauma, a gente está diante de um paciente com FAST positivo, tá? Um achado adicional desse exame aqui é se a gente for um pouquinho, eu vou pegar uma apontadora laser aqui para vocês verem, se a gente for um pouquinho mais acima, a gente vê a linha do diafragma aqui, tá? E a gente vê o sinal da coluna, ou seja, coluna torácica aqui, e vê um conteúdo anecóico para cima também do diafragma. Isso aqui, numa situação de trauma, provavelmente é o paciente com hemotórax traumático, tá?
Muito bem. Olhando essa outra imagem aqui do lado esquerdo, eu estou mostrando o outro lado da janela. Essa é a janela do hipocôndrio esquerdo, né? Onde a gente consegue ver o baço do paciente, né? E o rim aqui embaixo, o espaço espleno-renal, tá? E nessa janela, engraçado, eu vejo muito pouco líquido no espaço espleno-renal, mas eu vejo líquido no subdiafragmático, né? Então, entre o diafragma e o baço, tá? Também desse lado a gente percebe um conteúdo líquido no tórax do paciente, também hemotórax em si, tá? Mas qual que é a sensibilidade do FAST, do IFAST, na verdade, para fazer diagnóstico de líquido livre abdominal em si? A sensibilidade é de 68%, que não é lá essas coisas, tá? Mas tem uma especificidade muito alta, ou seja, então, quando ele é positivo, isso é muito significativo para você, tá? Mas, mesmo com uma sensibilidade que não lhe agrada tanto, se você fizer esse exame seriado, ou seja, fez na hora que o paciente chegou, o paciente persiste com dor abdominal, continua avaliando ele, repita o exame daqui 1 hora, daqui 1 hora e meia, você aumenta a sensibilidade para quase 92%, tá? Muitas vezes evita tomografia desnecessária, né? Tá? Então, assim, é um exame que ajuda muito nessa tomada de decisão diante do doente traumatizado, tá? O componente I do FAST, ou seja, o ultrassom pulmonar, ele vai te permitir diagnosticar tanto hemotórax quanto pneumotórax, tá? E eu digo para vocês que ele tem uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 99%, ou seja, uma acurácia muito grande para fazer esses dois diagnósticos em situação de paciente politraumatizado. E se a gente comparar com o raio-x, aí vocês têm que ficar preocupados, porque o raio-x de tórax tem uma sensibilidade de 26% para diagnosticar pneumotórax e hemotórax, ou seja, é muito pouco, né? Ou seja, quando o raio-x é positivo, isso tem um valor, mas quando ele é negativo, ele não descarta, tá? Já o ultrassom tem essa possibilidade com muito mais acurácia de fazer esse diagnóstico. Muito bem, então, qual o benefício de eu usar o IFAST, esse protocolo de trauma, nesses pacientes politraumatizados que chegam no centro de trauma? Primeiro, você reduz o tempo até o centro cirúrgico. Chegou o paciente, está chocado, avaliei, fiz ultrassom, tem líquido livre abdominal, bloco cirúrgico imediatamente, certo? Reduz esse tempo estimado em menos de 64%, ou seja, reduz bastante o tempo, tá? Reduz a solicitação de tomo, né? Porque tipo, muitas vezes você já avalia e passa para a vez a tomo, né? Outra situação, você faz o FAST, teste negativo. Seriei o FAST negativo, o paciente recebeu analgésico, melhorou da dor, esse paciente não ganha tomografia, tá? Então, economiza o recurso, evita a radiação. Tomografia, lembrar que é um exame que tem associado essa questão da radiação. Reduz também os dias de internação hospitalar, estimado em menos de 27% do tempo de internação total desses pacientes. Reduz a taxa de complicações, e aqui eu estou falando de drenagem torácica, estou falando, por exemplo, de acessos venosos centrais, estou falando, por exemplo, de acesso à via aérea cirúrgica, como uma cricotiroidostomia ou uma traqueostomia cirúrgica, tá? E um custo total de 35% a menos, tá? Ou seja, se você quiser convencer o seu gestor que você precisa de ultrassom, explica para ele que o ultrassom vai se pagar rapidamente, somente com esses dados que eu estou passando aqui para você agora. Ou seja, POCUS é uma ferramenta custo-efetiva, certo? Seguindo para o meu segundo caso, nós temos um homem de 45 anos, tá? Dispneia e tosse há 2 horas, tá? Essa é a queixa clínica desse paciente. Mas quando a gente vai desenvolver um pouquinho, obviamente que ele foi monitorizado assim que chegou na emergência, pressão 150 por 100, uma frequência cardíaca um pouco elevada, 128, uma frequência respiratória de 32 incursões por minuto, saturando 70% em ar ambiente, tá? E a gente vai conversar um pouquinho para saber a história clínica. A gente percebe que o paciente é hipertenso, diabético, tem hipotireoidismo, já teve AM prévio, é um tabagista, é etilista, tá? Faz uso irregular de todos esses medicamentos que estão aqui do lado, tá? E aí? Hipóteses diagnósticas? Eu tenho muitas, né? O paciente desse, com todas essas comorbidades, pode estar com vários diagnósticos diferenciais, tá? Mas aí eu lembro da minha ausculta. Bora auscultar esse paciente. Perfeito, você foi lá, auscultou o paciente, o que você ouviu? Ouviu um pouco de cada coisa, né? Ouviu murmúrio parece meio reduzido global, você ouviu um pouquinho de estertor bibasal, parece que tem uns roncos de transmissão também. Então, assim, uma ausculta que não é muito específica, ainda mais num paciente desse com várias comorbidades, tá?
E aí, o que fazer? Você vai tratar para edema agudo? Vai tratar para DPOC exacerbação? Será que é um TEP? Será que é uma pneumonia, tosse, febre, né? E aí, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem. Mas alguém fala, poxa, vamos pedir um raio-x, né? Beleza, vamos pedir um raio-x, mas o paciente não está bem, está saturando 70. Você vai ter que pedir para o raio-x subir aqui e fazer isso, vai demorar um pouquinho, você vai ter que tomar uma conduta antes disso, né? Vai ter que agir antes de ter essa imagem, né? E muitas vezes você pode até ter a imagem, muitas vezes essa imagem não lhe acrescentar muita coisa, porque a sensibilidade do método não é tão grande para fazer alguns diagnósticos críticos na emergência, tá? Muito bem, quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o professor Lichtenstein, nesse artigo fantástico que ele publicou em 2004, né? E até a Leia fala que what, né? Quando ela vê isso aqui, porque olhe a comparação dos principais diagnósticos diferenciais que você pode ter de um paciente com ciência respiratória aguda, comparando ausculta, raio-x e ultrassom, tá? Então, eu vou só falar da acurácia diagnóstica, perceba, ausculta com acurácia diagnóstica extremamente baixa, tá? Um raio-x também com acurácia diagnóstica baixa, talvez melhore um pouquinho nas consolidações e também na síndrome alvéolo intersticial, mas o ultrassom mostrando uma acurácia sempre acima de 90%, tá? Chegando até a 97% aí nas situações de consolidação, tá? Então, simplesmente uma ferramenta com muita acurácia, tá? E aí, nesse paciente que eu discuti com vocês, eles apresentam a cauda de cometa, certo? Ou seja, quando a gente coloca o transdutor de ultrassom nesse paciente que chega em insuficiência respiratória, dispneico, saturando 70, eu já consigo ver nas janelas anteriores e nas janelas laterais que esse paciente tem um padrão de um pulmão intersticial, né? Tem um padrão de linhas B difusas, né? Diante de um paciente desse, com uma pressão arterial de 150 por 100, certo? Um quadro de tosse, dispneia, você tem que pensar em edema agudo de pulmão, com certeza, como sendo a primeira hipótese diagnóstica. Hipertenso, diabético, infarto prévio, né? Tá? Então, aqui te ajuda a direcionar para onde vai seguir o seu tratamento, tá? E isso é fundamental, principalmente nesses pacientes que a gente atende, que tem muitas comorbidades, tá? Seguindo aqui, a gente segue com o protocolo Blue, tá? Então, o Blue, protocolo que foi aventado para ser utilizado na emergência para usar o ultrassom pulmonar e interpretar os artefatos que eram produzidos pelo som ao atravessar o pulmão, que é uma estrutura airada. Isso foi muito controverso, porque eternamente a radiologia dizia que o ultrassom não era um exame para ver pulmão, até porque o pulmão é um órgão airado e o ar é inimigo do ultrassom, certo? Mas este cara aqui, professor Lichtenstein, foi o pioneiro disso. Ele resolveu, estava lá numa UTI, e ele resolveu que o paciente dele não estava melhorando, e ele estava vendo raio-x velado, e ele falou, não, eu vou trazer o ultrassom e tentar ver alguma coisa diferente. Foi lá que ele viu, pela primeira vez, o seu jellyfish, ou seja, um derrame pleural volumoso com o pulmão consolidado, e conseguiu mudar a sua conduta a partir disso, tá? Eu costumo comparar o professor Lichtenstein com Obi-Wan Kenobi, tá? Para quem gosta de Star Wars, um grande mestre Jedi, tá? Muito bem. E aí tem todo o embasamento do trabalho do professor Lichtenstein, do protocolo Blue, né? Ou seja, tem tudo isso muito bem documentado, com sensibilidades e especificidades muito altas, tá? Um aumento da probabilidade diagnóstica muito grande para as principais síndromes que podem acometer o paciente numa emergência de situação de ciência respiratória aguda, como edema pulmonar, DPOC, asma, né? Embolia pulmonar, pneumotórax e pneumonia, tá? Muito bem, aqui tem um resuminho do protocolo Blue, tá? Depois eu vou disponibilizar, no final da aula vai ter um QR Code que você pode acessar e ter acesso a tudo isso, tá? E aí uma fala do nosso grande mestre Yoda, né? Que eu gosto muito, que ele fala que aquilo que você aprendeu, desaprender deve você, tá? Então, é verdade, a gente tem um raciocínio, a gente aprende a raciocinar de um jeito, né? E, assim, a gente aprendeu da seguinte forma, eu faço a história clínica, faço o exame físico, faço o exame complementar, dou o diagnóstico e dou a conduta, não é assim que a gente pensa? O emergencista não pensa assim, o tempo é curto para ele tem que fazer as coisas mais rápido, ele tem que tentar ser o máximo acurado possível, mesmo tendo pouco contato com esse paciente. Então, a gente inverte um pouco as lógicas e começa a pensar em sensibilidade e especificidade. Quais métodos eu posso utilizar à beira-leito que vai me trazer maior acurácia, que vai me fazer errar menos? Essa é a nossa
a nossa grande ideia. Isso implica em desaprender muita coisa que a gente viu. E não é vergonha nenhuma desaprender. Eu desaprendo todo dia coisas e aprendo coisas novas com muito prazer. E a medicina hoje, sem dúvida, é isso, tá? Mais um caso para vocês, um homem de 72 anos, um senhor que foi admitido na emergência com uma dor torácica substernal de forte intensidade, associado a uma história de 5, tá? Ele também é hipertenso, diabético, etilista crônico e tabagista, tá? E foi admitido com uma pressão arterial de 80 por 60, uma frequência cardíaca de 130, uma frequência respiratória de 26 incursões por minuto, saturando 84%, mas com máscara de oxigênio satura 91%, tá? A gente rodou, obviamente, dor torácica na emergência, rodamos o eletrocardiograma imediatamente. A gente não consegue identificar nesse eletro nenhuma alteração que sugira uma síndrome coronariana aguda, parece ser um ritmo sinusal, um pouco taquicárdico, né? E a gente observa um achado aqui que não é comum, mas é uma dica interessante para avaliação desses casos, né? A gente vê que tem um padrão S1Q3T3, né? Muito sugestivo de pacientes que apresentam hipertensão pulmonar, cor pulmonar agudo, e nesse caso aqui, pensar em embolia pulmonar. Para falar de embolia pulmonar, eu tenho que te apresentar um outro grande mestre, um cara que idealizou o exame chamado RUSH, né? Que é esse, Scott Wenger, né? Um emergencista. Olha aqui as duas ferramentas principais de uso dele, né? O laringo e o probe do ultrassom, tá? Que eu comparo também com o Anakin Skywalker aí dentro dos mestres Jedi de Star Wars, tá? E o que é o RUSH? O RUSH é Rapid Ultrasonic Shock, né? Ou seja, são janelas de ultrassom que eu faço para rapidamente tentar identificar qual tipo de choque que esse paciente tem. Isso me permite tomar a conduta rápida e acurada beira-leito, tá? O RUSH ele é baseado numa lógica de hidráulica, né? Como se a gente trabalha... O nosso sistema cardiovascular nada mais é que um sistema de hidráulico, né? Então, a gente tem o tanque, né? Nós temos os canos e temos a bomba. E a nossa pergunta sempre vai ser essa: onde está o problema? O problema será que está no tanque, será que está nos canos ou será que está na bomba? E essa resposta eu vou buscar com ultrassom na beira-leito desse paciente, tá? O problema está na bomba, o que eu procuro? Eu vou procurar o pericárdio, procurar se tem sinais de derrame pericárdico, se pode ser um tamponamento cardíaco. Eu vou procurar sinais de falência do ventrículo esquerdo. Será que esse paciente está com choque cardiogênico e o problema dele é o ventrículo esquerdo, né? Eu vou procurar também o tamanho do ventrículo direito. Será que esse paciente está em corpo pulmonar agudo e ele está fazendo sinais de choque obstrutivo, tá? No caso do nosso tanque, vai procurar os lugares onde pode acumular líquido no corpo, né? Então, você vai fazer ultrassom pulmonar, pesquisando a presença de derrame pleural ou de hemotórax, por exemplo, em situação de um choque hemorrágico, por exemplo, tá? Você vai procurar fazer o FAST abdominal para procurar líquido livre abdominal, por exemplo, numa jovem que chega com dor abdominal súbita e choque, né? Na emergência, um caso bastante comum, a situação de uma prenhese ectópica, né? Você consegue fazer esse diagnóstico rápido à beira-leito, tá? Também você vai avaliar o tanque, né? A veia cava inferior, nosso grande elemento fundamental para avaliar uma veia cava que colapsa, normalmente te lembra um paciente que pode estar hipovolêmico, né? E aquela veia cava que é túrgida, pouco movimenta, te lembra um paciente em choque cardiogênico ou mesmo choque obstrutivo, tá? E por último, a gente vai procurar nos canos, né? Então, o cano principal é a aorta, e sem dúvida nenhuma, pensar em aneurisma de aorta, em dissecção de aorta, é muito importante em pacientes com dor torácica e choque que chegam na emergência. Então, é uma avaliação muito importante. A gente aproveita também para ver os canos, principalmente dos membros inferiores, porque a gente sabe que 80% dos quadros de embolia pulmonar vêm de TVPs localizadas nos membros inferiores. E desses, a femoral e a poplítea, com certeza. Então, é muito importante que você faça uma avaliação dessa. Se você tiver o paciente em choque, eu vou mostrar, como esse, por exemplo, que eu estou contando a história para vocês, né? Quando a gente avaliou a bomba dele, a gente já, nessa imagem aqui à sua esquerda, você percebe um coração com aumento de câmaras direitas, né? As câmaras direitas estão maiores que as esquerdas, inclusive. Você percebe um material hipoecogênico nadando aqui dentro do ventrículo direito, tá? E então, isso aqui é um trombo, né? E a gente vê o movimento paradoxal do ápice, né? Aqui do ventrículo direito, isso é o sinal de Maconiel, né? Então, aqui você está diante de um paciente com câmaras direitas muito aumentadas e com trombo no ventrículo direito. Se a gente olhar aqui, né, nessa imagem que eu coloquei ao lado, pensa,
normalmente o ventrículo esquerdo, ele é maior que o ventrículo direito, né? A gente fala a regrinha do 1/3 para os 2/3 em si, tá? Então, para você perceber o tanto que está diferente nisso aqui, não precisa ser ecocardiografista para ver isso. Você pode simplesmente fazer uma avaliação pelo eyeballing, né? Ou seja, bater o olho e consegue tirar essas conclusões. Olha essa janela do parasternal eixo curto do mesmo paciente, né? A gente vê o ventrículo esquerdo aqui pequenininho, sendo amassado por um VD enorme, tá? O ventrículo direito nessa janela, ele tem que parecer uma lua, um formato semilunar, assim como nessa imagem lateral, né? Perceba que há uma pressão sendo feita no septo interventricular e esse paciente tem o sinal do D, né? Então, isso aqui é sinal de cor pulmonar agudo, né? Esse paciente aqui, diante daquele quadro todo, é um suspeito de embolia pulmonar, com certeza. Quando a gente avalia o tanque do nosso paciente, a gente vai lá no pulmão dele e a gente vê o lung sliding presente, um padrão de linhas A, ou seja, o pulmão está aerado, normal. Não vejo linhas B, que seriam indicadores de congestão pulmonar, e também não tinha derrame pleural. E a gente vai lá ver a cava do paciente, olha bem a cava inferior, enorme, né? Com colapsabilidade extremamente reduzida, né? Então, se a gente somar essas informações todas que a gente tem aqui, falta só uma informação para eu dizer que esse paciente tem uma embolia pulmonar e tem um corpo pulmonar agudo por tromboembolia pulmonar, que é esta aqui. Ou seja, a gente vai ter que ver os canos, né? Então, a gente vai lá na femoral do paciente, ó, aqui a gente faz um paciente normal, perceba, a gente faz uma manobra com o transitor linear, que é fazer compressão. Então, aqui a gente está fazendo compressão e perceba, a veia colapsa completamente na compressão. A artéria não, mas a veia sim. Já nesse paciente nosso que eu mostrei para vocês, olha o que a gente consegue observar. A gente vê na femoral aqui, ó, a gente vê a artéria aqui pulsando ao lado, e a gente vê aqui um material hipoecogênico aqui dentro, né? E perceba que eu tento fazer o colabamento dela com a manobra de compressão e você vê que não colapsa, né? Então, aqui você já diagnosticou a origem do TEP desse paciente. Esse paciente tem uma TDP de femoral. Diante de todas essas informações, um paciente chocado na sua frente, na sala de emergência, com sinais de corpo pulmonar agudo nas janelas cardíacas, com cava túrgida, com ultrassom pulmonar normal e com trombo na femoral, não tenha dúvida que você tem que usar uma terapia trombolítica para esse paciente. Eu costumo dizer que é o nosso diabo verde, né? Ou seja, vai dissolver esse trombo e com certeza esse paciente vai melhorar. Evidências para isso nós temos várias, né? Nós temos meta-análises mostrando a eficácia do protocolo RUSH em situações de choque, né? E mais especificamente na embolia pulmonar, a gente também tem meta-análises mostrando que realmente tem uma acurácia diagnóstica muito grande para isso. Ou seja, o POCUS permite tomada de decisões rápidas e condutas muito mais acuradas à beira-leito, tá? Mas aí a pergunta que todos vocês fazem para mim, mas mestre, eu não sei nem segurar o probo, né? Então, isso é uma coisa que aflige muita gente, tá? Mas eu digo para vocês, se você quiser ser um padawan, ou seja, aprender a usar o seu sabre de som, né? Que aqui eu estou mostrando sabre de luz, mas nós estamos dizendo sabre de som, né? Que tem vários artigos na literatura mostrando que pouco treinamento é suficiente para fazer diagnósticos de pacientes muito graves, tá? Porque são achados muito exuberantes. E aqui eu trago uma comparação muito interessante que eu mostro para vocês, ou seja, esse estudo feito pelo professor Coble, ele comparou um grupo de estudantes que ele ensinou a fazer janelas cardíacas, certo? E comparou cardiologistas já formados com o estetoscópio, né? Então, eles tinham lá os pacientes que tinham doenças cardiológicas e mandou os dois ir lá examinar sem saber a doença que o paciente tem. O que você acha que esse estudo mostrou? Ele mostrou que os estudantes com ultrassom tiveram uma acurácia maior para diagnosticar valvulopatias, derrame pericárdico, insuficiência cardíaca e os outros diagnósticos que os cardiologistas experientes com o seu estetoscópio, tá? Isso é prova que, você só não aprende se você não quiser, tá? Porque é muito simples, tá? Mas se a gente quiser ir além nisso, eu trago outro estudo, esse feito pelo professor Fox, né? Uma das lendas da educação em ultrassonografia point of care. Ele se perguntou, será que um estudante da 8ª série consegue aprender ultrassom à beira-leito, né? E aí, o que ele fez? Ele foi lá numa escola, pegou os molequinhos da 8ª série, certo? Dividiu em 2 grupos. Primeiro, na verdade, ele pegou um dos meninos que era o mais interessado e tal, levou para fazer um treinamento de algumas horas para adquirir as janelas do FAST, certo? E ele ensinou esse menino. Aí, depois que ele ensinou o menino, ele voltou para a escola
e dividiu a turma do menino em duas turmas. Uma turma, o próprio menino que aprendeu com o mestre ia ensinar, e a outra turma, o próprio mestre ia ensinar. O que ele percebeu? Que depois de 2 horas de treinamento dessas crianças, das janelas do FAST, 74% das janelas avaliadas por um outro ultrassonografista estavam adequadas, ou seja, permitiam que você olhasse e tomasse conduta, né? Aqui eu estou falando de aquisição de imagens. Obviamente que o aluno da oitava série não vai saber tomar conduta, mas ele consegue adquirir a imagem, tá? E quando ele comparou aqueles que tinham aprendido com ele, com o mestre, e aqueles que aprenderam com o aluno que foi treinar com o mestre, percebeu que também a diferença não é grande, ou seja, não é nem tão... É muito fácil aprender ultrassonografia point of care, como também é fácil ensinar. Você logo está ensinando, uma vez que você aprenda essas janelas rapidamente, tá? E como que é esse percurso, né? Como que é a trajetória de um padawan, né? Então, o que você tem que fazer? Eu acho que essa curva é fundamental. Primeiro, você vai aprender a adquirir as imagens, né? Fazer as janelas, os movimentos com probe e tudo mais, tá? Depois, para você adquirir competência, obviamente, você tem que começar a interpretar essas imagens, né? E o mais difícil sempre é integrar o que você achou na imagem com o quadro clínico desse paciente, porque isso aí realmente é a expertise para usar a ultrassonografia point of care, tá? Você pode adquirir isso, obviamente, que é questão de tempo, né? É questão de pegar, fazer, isso tudo pode acontecer dessa forma, né? Ah, mas professor, quantos exames eu preciso fazer para eu ficar bom nesse negócio de POCs, né? Então, assim, a literatura fala que, na maior parte dos protocolos, acho que tirando a exceção do exame cardíaco, que é um exame um pouquinho mais complexo, você precisa de pelo menos 50 a 75 exames para poder começar a ter certa autonomia para poder tomar decisão e tudo mais, tá? Então, assim, não é muito se você considerar que você está ali avaliando pacientes o tempo todo na emergência, tá? E aí, assim, baseado nisso tudo, eu gosto muito dessa imagem, né? E gosto muito dessa fala também, que uma nova geração deverá ser treinada para utilizar essa tecnologia como a extensão dos seus sentidos, assim como as antigas gerações utilizaram o estetoscópio. Como eu mostrei para vocês lá no começo, aqueles médicos todos auscultando, né? Aqui é a mesma coisa. Cabe a essas novas gerações aprenderem, que são muito mais ligadas à tecnologia que as gerações antigas, aprenderem e começar a usar isso como a extensão do seu sentido, tá? E tem mais esse detalhe, que eu acho fantástico, eu consigo compartilhar com o meu paciente o que eu estou vendo. E isso não tem preço, isso melhora a relação médico-paciente. O paciente confia muito mais em você. Você mostra para ele o que está acontecendo, né? Então, assim, não tem uma ferramenta melhor que ultrassom. Sem contar que, diferente do esteto, e quando você põe o esteto e vai auscultar o paciente, você fala para ele ficar quieto. Fica quieto um pouquinho, respira fundo, né? Com ultrassom, não, eu vou tirando a história enquanto eu estou ensonando, porque não vai atrapalhar ele falar em si. Então, é mais um elemento importante aí. Para acabar, você está lá no seu finalzinho de plantão, seus cabelos já estão em pé, igual desse menino, chega a enfermeira para você e fala, doutor, o paciente não tem acesso, não tem acesso, a gente já tentou, já foi, não tem, a gente acha que vai ter que passar um central. Aí você olha e fala, não, tranquilo, legal, gosto de passar catéter central, né? Um procedimentinho legal, vou lá, né? Conheço bastante, faço isso e tal. Beleza, e aí você faz o quê? Você vai fazer como? Né? A pergunta que eu faço sempre. Às cegas, né? Aqui é um treino aí de sabre de luz às cegas, né? Lembrando que tinha esse personagem também que não enxergava e manejava muito bem o seu sabre de luz, tá? Mas se vai fazer às cegas, nos dias de hoje, fazer um procedimento que tem risco às cegas é muito complexo, né? Ah, mas fiquem tranquilos, eu estudei bastante anatomia, conheço os referenciais anatômicos, tá? Estou bastante tranquilo com isso, tá? Vou me guiar ali pelos referenciais anatômicos e vou me dar muito bem nesse caso, né? Muito bem, chega você na beira-leito do paciente, esse é o seu paciente, Jabba the Hutt, né? Ou seja, e aí, amigão, vamos para anatomia? E aí? E é isso que acontece muitas vezes, a gente perde totalmente os referenciais anatômicos, o biotipo do paciente vai te atrapalhar totalmente no que fazer, né? E as complicações que pode advir, por exemplo, de um acesso venoso central são muitas, né? Se eu estou falando assim, mas eu vou escolher a jugular interna, vou escolher a subclávia, a femoral, então eu tenho desde embolia gasosa, pneumotórax, hemotórax, arritmia, infecção, TVP, hemorragia retroperitoneal, muitas outras
complicações associadas. Eu costumo dizer que essas são as ameaças fantasmas, que ficam ali pendendo na sua cabeça, certo? E tem essas coisas que podem acontecer. Quem já não viu isso? Quem já não chegou para passar a visita à beira-leito, olhou o pescoço do paciente e viu isso aqui, né? Isso aqui, acho que o paciente foi atacado ou pelo Drácula, né, aqui, ou, na verdade, é o sinal que a gente fala do Lorenzetti, né? Então, tipo, parece os furinhos do chuveiro, né? Assim, um monte de furinho, né? Esse outro caso aqui, uma punção arterial inadvertida, olha só o tamanho do hematoma que fez, né? Então, são complicações possíveis, que podem acontecer com qualquer um, mas são evitáveis, né? Tá? E para quem gosta de anatomia, e digo que conhece bem os referenciais anatômicos, eu digo que existe variação da posição, como eu estou mostrando aqui, a posição da veia jugular interna, né? Então, somente 50% das pessoas têm ela posicionada exatamente do jeito que você lê no livro de anatomia, tá? Então, it's a trap, isso é uma armadilha, tá? Tome muito cuidado quando você for só pela anatomia, tá? Aqui são complicações de acesso venoso central. Esse daqui, o primeiro, vocês veem aqui o catéter aqui, ó, no raio-x, e vê o tórax todo velado, né? Esse catéter estava liberado, o paciente estava recebendo noradrenalina, aqui, com certeza, nesse tórax tem um derrame pleural composto de noradrenalina, tá? E aqui, esse outro caso, perceba, aqui tem dois problemas. O catéter central, ele passou e migrou cefálico, subiu, né? E mais um problema, foi uma subclave aqui que ainda fez um pneumotórax, né? Então, assim, problemas totalmente evitáveis, tá? São situações que você, com ultrassom, rapidamente consegue visualizar e evitar esse tipo de problema, tá? E aqui eu estou mostrando que eu vejo, quando eu estou lá com ultrassom, na beira-leito, vendo a veia jugular desse paciente. Olha isso, olha a distância da pele, a profundidade, menos de 1 centímetro de profundidade. Eu não preciso entrar com a agulha inteira, eu vou entrar 1 centímetro e pouco e já vou pegar, né? Entro guiado, né? Posso usar o eixo curto, posso usar o eixo longo, tem gente que gosta até de fazer o oblíquo, que seria o meio termo entre os dois, tá? E tem coisas que você não esperaria encontrar. Imagina esse caso aqui. Eu fui passar o acesso central no paciente oncológico, tá? E ele estava sem acesso periférico, e eu fui verificar se era legal fazer uma jugular, ou se eu ia pensar numa outra estratégia. Quando eu coloquei o transtorno, olha isso, olha o que a gente encontra. A gente encontra um baita de um trombo na jugular, né? Olha, gigantesco o trombo aqui no eixo curto e aqui no eixo longo, tá? E aí, você vai funcionar esse acesso aí? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, assim, isso é uma ferramenta que te permite selecionar o sítio de punção de forma muito mais precisa, tá? Aqui mostrando para vocês o passo a passo da gente passando um catéter venoso central numa veia jugular interna. Aqui vocês veem a agulha entrando, tá? Aqui vocês veem a passagem do fio guia em tempo real. E depois vocês veem já o catéter já posicionado adequadamente na luz da veia jugular, tá? Depois que você passa o acesso central, mais uma vantagem, você pode confirmar o posicionamento central desse catéter, né? Então, aqui, perceba, se eu fizer uma janela subcostal aqui, ver o coração do paciente, a gente faz o tal do bubble test, percebam as bolhas aqui, bolhas de água, né? A gente turbilhona a água e consegue ver em tempo real elas entrando nas câmaras direitas, sinal que o seu catéter está posicionado de forma adequada. Posso também rapidamente fazer um ultrassom pulmonar, descartar o pneumotórax e olhar do outro lado para ver se não houve posicionamento cefálico ou passou para o outro lado o catéter, que pode acontecer principalmente às vezes na subclave, pode acontecer isso, ou quando você passa subclave pode migrar para a jugular também, né? Então, assim, é uma ferramenta fundamental, tá? Aqui a gente lá, né, a nossa prática, esses são os meus internos aqui da FAMEMA, passando o acesso guiado aí com ultrassom, passo a passo, felizes da vida de passar o seu primeiro acesso guiado, tá? E eu digo a vocês que a força esteja com vocês. Na verdade, eu modifico um pouquinho isso e may the probe be with you, tá? Quem quiser seguir a gente lá no Focus Jedi, fiquem à vontade. Tem aqui um QR Code, copia esse QR Code e você vai ter acesso a todas as referências que eu coloquei nessa nossa discussão. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Renato. A aula, a gente está vendo os comentários aqui no chat, a aula excelente, conseguiu abordar de forma bastante sistematizada e profunda os benefícios, a atualidade e a necessidade da ultrassonografia point of care na abordagem do paciente crítico. A gente está olhando aqui no chat, né, os comentários, os elogios são
são tremendos, são inúmeros, e eu queria aproveitar, enquanto não surge nenhuma pergunta no chat, para a gente poder debater algumas questões relacionadas à utilização da ultrassonografia point of care. Muitas vezes a gente vê alunos ou colegas que dividem o plantão conosco preocupado em extrair informações mais quantitativas através da ultrassonografia point of care. Quando é que está a fração de ejeção daquele paciente? Eu avalio uma disfunção aguda de ventrículo direito, quanto é que está o TAPS? E aí queria perguntar para o senhor, essas informações, elas são importantes ou interessa para a gente, na condição de emergencista, uma abordagem mais qualitativa através das informações que a gente consegue extrair do exame? É uma excelente pergunta, meu amigo. Assim, muita gente fala isso mesmo, né? Mas eu posso dizer para vocês estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Mas eu posso dizer para vocês que a gente utiliza na beira-leito, diante do paciente crítico, a gente não usa muito medidas, tá? A gente usa mesmo o eyeballing, né, que a gente fala, ou seja, você bate o olho e classifica as coisas, né? Isso aqui é grave, isso aqui é moderado, isso aqui é leve, né? Tá? Existem as medidas e com certeza quem faz focos acaba tendo uma colinha no bolso para poder ver as medidas. A gente com o tempo vai aprendendo algumas coisas, né? E vai avançando nisso. Mas, por exemplo, a fração de ejeção, hoje em dia, na emergência, na UTI, não faz muita diferença para a gente, né? E faz diferença saber se a disfunção ventricular é grave, moderada ou é leve, ou não tem disfunção, né? Então, assim, essas coisas eu consigo fazer através do qualitativo, né? E não preciso do quantitativo em si, o que faz a coisa ficar mais fácil, né? Para a pessoa aprender, porque a gente deixa o quantitativo para o ecocardiografista daí, né? Acho que é a ideia, né? Velocidade. Renato, nós temos aqui agora no chat cerca de 150 alunos, né? Alunos de todas as regiões de Rondônia. Como mensagem final, na sua opinião, que competências um egresso do curso de medicina necessariamente deveria ter no contexto de POCs? O que ele não pode sair do curso de graduação sem saber dentro desse cenário de ultrassonografia point of care? Certo. Bom, eu acredito assim, um aluno de medicina hoje, ele não pode sair da graduação sem ter ideia do que é uma estrutura anecóica, do que é uma estrutura hiperecóica. Ele tem que ter tido a oportunidade de colocar a mão no probe e conhecer os movimentos do probe, né? E fazer o básico, pelo menos, de um fast abdominal, seria o mínimo em si, que eu diria, e ultrassom pulmonar também, que é bastante simples, né? E eu penso que isso poderia ser implantado nas faculdades de medicina já lá na semiologia, né? Para você poder fortalecer, inclusive, o aprendizado da semiologia. Quantas vezes que a gente ia lá palpar um fígado e a gente palpava, e falava assim, está aqui a 3, 4 centímetros de bordo costal. E nunca você sabia se estava mesmo, né? Ia lá, percutia e fazia avaliação, aí o professor ia lá, olhava e falava, não, tá certo, é isso mesmo, né? Mas agora é diferente, porque não só eu palpo, como eu vejo, né? E ver as coisas é muito diferente. O aluno consegue, na minha opinião, ele consegue gravar muito mais aquilo que ele está vendo em tempo real, né? Ele consegue visualizar a fisiologia, a anatomia, a patologia, né? Então, eu acredito que isso tem que ser já desde o começo da faculdade, lá no internato, a gente só aprofundar e direcionar eles para o caminho das situações críticas em si, né? Bom, professor, a gente não tem, além dos elogios aqui efusivos, repetidos da atividade, nós não temos nenhuma outra pergunta adicional no chat. Nós gostaríamos de novamente agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade e um conteúdo tão proveitoso, tão profundo, sistematizado como foi de hoje, né? Dito isso, a gente gostaria de novamente parabenizá-lo, agradecê-lo e dar por encerrado as nossas atividades do primeiro encontro científico da Câmara de Medicina de Emergência do Conselho Regional de Medicina de Rondônia. Nós teremos inúmeras novidades
por aí ao longo do ano. Nossa próxima atividade será no mês de abril, com a presença do professor Júlio Marchini, que é coordenador da residência de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP São Paulo, que irá abordar conosco atualidades na abordagem de dor torácica na emergência, e fica, obviamente, o convite a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam ao longo dessa noite. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. É isso, gente.